E um tema aqui ainda do jogo do Fluminense, né? Visando a maior procura nos jogos do Mundial de Clubes, a FIFA decidiu reduzir o preço dos ingressos para a semifinal entre Fluminense e Chelsea. A entrada no MetLife Stadium começava em $473,90. Dá aproximadamente R$2.500. Caiu para aproximadamente R$72, assim, uma queda muito grande mesmo, né, no valor dos ingressos. Né, o valor dos ingressos para as partidas dos clubes brasileiros durante as quartas de final do Mundial também foram muito reduzidos. Né? Na Flórida, os torcedores pagaram cerca de um pouco mais de $11, mais ou menos R$60, para acompanhar a classificação do Fluminense diante do Al Hilal, assim como no jogo Palmeiras e Chelsea na Filadélfia. A única exceção das quartas foi o Real Madrid, que conseguiu atrair 60 mil pessoas em todos os seus jogos, né? Em média 60 mil, e no jogo com o Borussia Dortmund no último sábado, 76.611 torcedores assistiram o jogo em New Jersey. Essa questão do público, alguns jogos com bom público, outros jogos até importantes de mata-mata, ainda com o estádio mais ou menos vazio. Acho que é assim, uma competição que muito sucesso aqui no Brasil, sem dúvida. Na Europa, eu acho que os próprios times e imprensa europeia foram entrando mais na competição ao longo da competição. Nesse mata-mata, está todo mundo jogando de uma maneira assim, bem séria, até lutando, vibrando quando faz gol. Mas ainda no público, realmente, os estádios não estão totalmente lotados, mas eu vejo como uma coisa normal. Com certeza, lá na primeira Copa do Mundo de Seleções, ninguém imaginou que seria a Copa do Mundo de Seleções. É uma competição que acho que não adianta querer impor, vai ser um sucesso imediato. Com o tempo, eu imagino que é uma competição que vai crescer. Como é que vocês veem essa questão do público? Normal, abaixo? Eu acho que tem a ver com o momento político dos Estados Unidos, que eu não quero entrar em discussão. A Copa de 94. O americano, com certeza absoluta, 99% do povo americano tem a menor ideia do que está acontecendo lá. Nada, não tem nem ideia, não sabe nada. Competição para os estrangeiros. Para estrangeiros. E há esse problema, ou, enfim, esse momento político do receio de deportações e tal. E então eu entendo que o público que teria interesse nesse tipo de jogo, ele está restrito. Tanto é que só tem um jogo entre os 10 mais envolvendo times brasileiros. E, obviamente, que os times brasileiros seriam atrações. Eu acho que é Palmeiras e Chelsea. Eu acho que é o único jogo... O Flamengo Já voltamos para a rádio. O Flamengo e Chelsea ou o Palmeiras e Chelsea. É o único jogo entre os 10 que tem brasileiro. O resto é PSG, Real Madrid e tal, que seriam atrativos, né? Bayern de Munique, mais os times... 60 mil pessoas. Mas os times brasileiros, tem brasileiro pra caramba lá, daria pra ver. E eles não têm público. Então, é um papelão você ter o estádio vazio. Os americanos não estão nem aí. Mas é uma coisa maluca. Mas eu acho que também tem que ter o interesse dos torcedores europeus ainda. Porque, tipo, na Europa tem final da Champions em outros países. Kiev, por exemplo, estava lá e foi. Então. Eu estava em Kiev também, que foi Liverpool e Real Madrid. Real Madrid foi muito cheio lá pelas circunstâncias. No caso, tem essa questão falada do momento político social dos Estados Unidos e tem também aí o comparativo aí que denota pior para esta Copa do Mundo de Clubes, que é, na Copa de 94 ainda é a maior média de público da história das Copas, né? Só que é latino. Mas mesmo assim, tinha muita gente. Claro, então, mas esses latinos estão com medo de sair agora. Não, sim, próprio. Esse é o problema. De repente, é uma caça lá no... não se gente, sabia. eu não estou falando de política aqui, estou falando de realidade. Mas é um fato. O cara fala, eu vou ver um jogo de futebol, de repente tem algum problema. Nesse aspecto, em relação aos horários da Europa, 3 da manhã, alguns casos assim, e os jogos são passados para ter horário mais condizente à Europa, são jogo meio-dia, os jogadores turrica, como a gente falou há pouco da Copa de 94. Então tem muitas circunstâncias que tem esse desgaste e tal. Mas eu acho a Copa um sucesso, no Brasil não precisa nem dizer, e até o sucesso não só, claro, para os 4 clubes que lá estiveram, também da torcida contrária dos outros. É só ver as eliminações do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras, principalmente do Palmeiras por conta daquela circunstância básica lá. O pessoal, assim, era final de Copa do Mundo, era como se o time estivesse disputando. Eu acho isso uma sacanagem. Esses times representam a pátria e os caras ficam tirando sarro, fazendo meme. Uma sacanagem. Melhor comentário da vida no pilhado nesse programa. Eu sofro demais. Eu fico muito para Flávio Prado. Na hora que acabou o jogo do Palmeiras, um tal de foguetório, os caras cantando Palmeiras não tem mundial. Fiquei revoltado. Quase fui na rua brigar com os caras, eu falei, deixa eu lá e tal. Eu não estava aqui, estava em outro lugar, na transmissão e tal, mas eu me senti feliz, para tentar achar algo feliz. Flamenguista... Porque os torcedores dos outros clubes estavam mais achando que havia uma possibilidade remotíssima do Palmeiras ser campeão, que o Palmeiras
próprio palmeirense. O Flamengo consciente tem que saber que o Fluminense é Brasil amanhã. E tem que torcer pro Fluminense. Tem que fazer Flu Brasil. Isso. Flu Pátria. Gente, mas eu tô falando sério. Claro que o rival não torce. É evidente. Mas uma coisa que eu acho que... Vai ficar louco, o cara vai macupa. É o hashtag abre a janela, chupa. Você não faz ideia. O cara que gosta de futebol, ele torce mais contra o rival do que a favor do time dele. É a sua felicidade mais do que a minha. O torcedor do Botafogo, ele não tá procurando, ele foi eliminado. Quando o Flamengo foi junto, maravilha. Tá enchendo o saco. Preocupa o Fluminense, claro. É o Fluminense. Pro Corinthians, pro São Paulo, foi uma glória o Palmeiras perder. Uma explosão, uma loucura. Parecia final de Copa. Nesta mesa vocês não sofreram. Mas pra mim tem que ser. Eu me revolto. Claro. Eu me revolto. Vocês não sofreram. Eu acho isso o que eu sofri por 16 anos como palmeirense de 76 a 93, ainda mais na adolescência, né? Que é pior ainda, tal. Juventude e adolescência, tal. E no começo da fase adulta, são 16 anos. A minha única alegria era torcer contra o Corinthians e São Paulo. Né? E às vezes era terrível porque várias vezes decidiram o final, né? Eu não sabia torcer contra os dois, né? Não dava pra torcer contra os dois. Então eu torci pela democracia corintiana, por motivos democráticos, tal. Sócrates foi um grande ídolo, Casagrande, enfim. Mas assim, a minha alegria era quando não dava o Corinthians e o São Paulo. E também dava a Santos, que também ganhava. Os meninos da Vila, que era um time maravilhoso de 78. Aí Santos e Corinthians eu torcia, claro, pro Santos na final de 84 e tal. Mas era terrível, velho. O São Paulo, os Menudos, era um time encantador, que eu não fiz, não virei casaca. Mas era legal de ver os minutos do Cilinho em 85, de 86 e 87, 86 já com o Pepe, campeão brasileiro. 2019 o time do Flamengo era encantador. Mas quando o River fez o gol, foi uma barulheira. Foi. Os caras, um pouquinho legal. Eu acho que eu não contei essa história. Fica aquele silêncio. Verdade. Eu não estava na transmissão. Os caras torcem antipátria, cara. Minha mãe passou mal. Minha mãe passou mal, levei ela pro pronto-socorro. E eu vendo, porque tinha que escrever coluna, na época eu tava no UOL ainda, tal. Pro UOL, tal, vendo o jogo no celular, tal, no posto de atendimento. Aí vamos. Aí quando eu levo ela pra ser atendida, sai o gol de empate. Eu não falo nada pra minha mãe, palmeirense e tal. Aí logo depois, virada, fantástica tal, eu escrevo o texto e ficamos até as 4 da manhã. O jogo acho que era 5 da tarde, então era tipo das 7 até as 4 da manhã, né? E eu não falando nada, né, pra minha mãe. Escrevi, tá, olimpicamente. Ainda, tinha uma hora que eu tive que gravar pra rádio, saí, vou lá tomar um café pra gravar e tal. Aí às 4 da manhã, minha mãe saindo, melhorzinho assim, né? Falei, mãe, e aí, tudo bem? Ai, tudo bem, né? Hoje não foi fácil, filho, mas pelo menos uma coisa boa. Eu falei, o que foi, mãe? Você tá voltando pra dormir pra casa? Não. O Flamengo perdeu, né, filho? Pelo menos foi bom. Eu consegui manter a... É verdade, mãe. Aí na segunda-feira ela me liga, seu desgraçado, porque você me contou, eu fui zoar minha amiga, que tá louco. Cara, pô, matar minha mãe com o Flamengo virando. Isso é a graça do futebol, porque tem flamenguista que tava puto porque o vascaíno tava tirando onda. Aí ele falava, pô, o vascaíno vai querer tirar onda. Aí teve palmeirense, o corintiano. Cara, isso, mas é a graça do futebol. É isso. Tem que tirar onda. Claro que tem que tirar onda, e eu acho, e digo aqui, tenho certeza como Flávio, nenhum rival tá torcendo pro Fluminense. Nenhum. Talvez tenha um clube que eu vejo pela Lívia, minha esposa. O gremista, talvez, pelo Renato. Pelo Renato, né? Isso tá muito. Pelo Renato Gaúcho, né? É verdade. Pra calar a boca de muita gente. Você sabe que quando joga São Paulo e Bahia, o São Paulino, ele fica dividido. O Bruno pode valer, não é verdade isso? Sim, pelo Rogério Ceni. Claro. Essa coisa do ídolo, o cara torce sim. Os caras do Grêmio estão torcendo. É meio que aquela coisa, não comemora o gol, assim, ó. Mas gosta, fica feliz. Exatamente, dentro do seu time, né? É verdade. Essa coisa... Aí falando, até lá torcedor, eu não comemoro o gol contra o Rogério, de jeito nenhum. Tá bom. São Paulo e Bahia, final de uma Copa do Brasil, tu não vai comemorar o gol? Não. Contra o Rogério, loucura, não. Você é louco! Contra o Rogério, não. Vai ficar feliz, mas não vai comemorar. É verdade. De boa. Porque se ele ganhar, tá tudo certo. É sério, Bruninho? Mas o gremista com certeza... Se ele ganhar, tá tudo certo. O gremista com o Renato. Você acha que o gremista vai torcer contra o Renato? Não torce, é verdade. Não, tem razão. Se o Grêmio jogar contra o Fluminense, torce, claro. Um dos melhores momentos. Depende. Olha, os melhores momentos da minha vida como torcedor tem esse cara envolvido. Eu jamais vou torcer contra ele, mas jamais. Nunca. Cara, olha que surpresa isso, uma final. Mas isso então tá bom, uma final de Libertadores. São Paulo e Bahia. Gol aos 43 minutos, gol do título do São Paulo. Você não vai comemorar. Mas, cara, hoje eu não sou tão fanático pelo São Paulo, cara. Eu não torço contra o Rogério, cara. Se ele estiver no rival, eu não vou torcer contra. Ele está falando em nome da torcida do São Paulo. De uma parte, pelo menos. Não tá, não. Pode ter certeza. Você acha, Bruno, que tem outro São Paulino que não comemoraria? De uma parte. Um gol de título de Libertadores. Se você puser uma enquete aí, você vai se surpreender.
A torcida do São Paulo torce mais pro Rogério do que pro São Paulo. Ou pelo menos igual. Não torce contra você. Pode ter certeza. Não torcer contra não. Acho que mais não, mas assim, mas a reação do que o Bruno falou, eu já ouvi de muita gente, tá? Sim. Eu comentei tudo Pode ter certeza disso. Sim, no estádio, quando ele enfrenta o São Paulo. Mano. Assim, por exemplo, alguns vezes, assim, o jogador tá do outro lado do meu time, né? Claro, do Palmeiras, assim, eu quero que, por exemplo, seja 9-1 pro Palmeiras ou que ele faça um gol. Qualquer um que seja. Claro. O Evair, quando foi campeão paulista pelo São Paulo em 2000, o Palmeiras nem chegou perto da final na época, né? Pô, eu fiquei feliz pro Evair, né? Não pro São Paulo. Próprio, tem que ser assim, mega ídolo. Tipo, o Rogério é mega ídolo. São Marcos. Se o Marcos jogasse no X contra o Palmeiras, você não ia torcer contra o Marcos. Não tem jeito. Eu ia torcer pra ganhar o jogo, hashtag brincando, chupa Marcos, mas que fosse um gol no ângulo, um pênalti cobrado no ângulo. Não tem jeito. E isso é lindo que seja, cara. É maravilhoso. O futebol depende de ídolos. O futebol depende de ídolos. Como assim? Aí tem cada torcedor, né? Tem torcedor do São Paulo que ficou ao lado do Marcos Paulo contra o Rogério, né? Não, mas eu vou dizer até por mim, tá, Bruno? Eu vou dizer até por mim. Eu vou dizer por mim. Amo o Zico de paixão. Sério, o Zico é meu amigo, os filhos dele são meus amigos. Zico é o maior ídolo da história do meu time. Tipo, a maior torcida do Brasil é pelo Zico, mas mas se o Zico é treinador de algum outro time, esse outro time joga contra o Flamengo, uma final de Libertadores, eu vou pular adoidado se o Flamengo fizer um gol do time. O Zico pularia... Eu vou falar totalmente como torcedor. É assim, o que eu gosto do São Paulo, eu gosto igual do Rogério. Sim, é igual. Isso é igual. legal. É como totalmente. Não é, porque eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Né? Os dois estão juntos, né? Não, até porque... formação como torcedor tem muito a ver com ele. Então, até porque não separa. Tanto e ele é teu amigo pessoal também? Não, faz muito tempo que eu não falo. Não é meu amigo, não é. Mas eu já tive contatos com ele que foram bons, mas não é meu amigo. Mas o Rogério... E no caso do São Paulo é pior ainda, porque quando o Rogério saiu do São Paulo entrou numa decadência. Não sei se foi porque o Rogério saiu ou não, mas a verdade é que o São Paulo pós-Rogério, ele só fez ladeira abaixo. Isso aumenta o tamanho do Rogério Ceni. Porque com ele era ganhador, sem ele... Agora, tô vendo aqui no chat... Muitos estão concordando comigo sobre o Rogério Ceni. Cara, que loucura. Eu não esperava. Se você fizer uma enquete, faz uma enquete em algum momento aí, você vai ver. Alguns não, claro, mas, olha, diria que, assim, tá uns 70-30. 70-30. A gente podia... É que vai ficar muito tarde pra fazer uma enquete. Também vem outros torcedores de outros times. Não...